Boa noite, igreja. Boa noite, Lagoinha. Graça e paz. Que alegria estar com vocês aqui nessa noite. E antes de eu começar a palavra, eu também vou me apresentar, porque, gente, tudo que acontece nesse culto está relacionado ao Seminário Teológico Carisma, né? Você vai ver ali o pessoal cantando, você pode ter certeza que é aluno do Carisma, quem dá o TED, quem dá a palavra de oferta, todas as pessoas que participam deste culto estão relacionadas, ou foram alunos ou são alunos do seminário. Bom, eu sou Daniela Porto, eu fiz parte da primeira turma de 2019 do Seminário Teológico. Aí me formei em 2021. Eu costumo falar que eu e a Aline, nós somos as primeiras alunas matriculadas. Quando o Seminário Teológico chegou em Porto Alegre, as duas desesperadas, né, foram lá, pastor Anderson, quero fazer minha matrícula. E nós fomos aquela primeira turma, né, que viveu de uma maneira muito intensa o Seminário Teológico, porque era tudo novo, né? Nossa primeira professora veio de Belo Horizonte e foi um misto de emoção, de sentimentos. E a gente estava vivendo ali algo realmente inédito. E nos formamos em 2021, né? Teve a nossa formatura no meio do ano, em julho, em julho de 2021, não lembro, acho que 2 de julho, né, Aline? Nós nos formamos, fizemos uma festa linda e o seminário está aí. O Seminário Teológico continua. Nós temos aí a Dai, que acabou de dar agora aqui a palavra também, aluna ainda, né, Dai? O Jorge também, que deu TED, aluno do seminário. Vaguinho também, né, Vaguinho? Ainda vai se formar. E tudo nesse culto, gente, graças a Deus, para expressar para vocês como o seminário teológico vale a pena. Amém? Como vale a pena estudar a palavra de Deus. E não é sobre ter conhecimento teológico. Fazer o carisma não é sobre você. Agora eu vou virar um teólogo, agora eu vou saber tudo de Bíblia. Não. É para que você tenha profundidade no conhecimento a respeito de quem Deus é. Amém? Fazer um seminário teológico, gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Vocês não vão conseguir entender Deus, mesmo estudando 2 anos no seminário do Espírito da Palavra. Vocês ainda não vão conseguir entender a profundidade desse Deus, porque Deus é inexplicável. Ninguém explica Deus. É impossível estudar Deus. Deus é infinito, Deus é eterno. Mas nós conseguimos conhecer um pouco mais o coração de Deus. Amém? E essa noite, eu fui incumbida de trazer a palavra essa noite e o Senhor colocou uma palavra no meu coração. O card está aí? Quem é que está na projeção? Consegue botar para mim o card? As tempestades da vida. E eu quero trazer uma palavra para você, porque na nossa jornada cristã, é inevitável que você passe por alguma tempestade. Só que o nosso grande desafio nessa noite é como se comportar diante das tempestades da vida. Amém? Quem trouxe aí a sua Bíblia? Quem trouxe Bíblia, gente? Todo mundo? Amém. Gente, crente anda com Bíblia, amém? Crente anda com Bíblia. E você vai abrir a sua Bíblia aí em Marcos 4, que nós vamos ler juntos. Nós vamos embarcar numa aventura nessa noite. E você não vai me deixar aqui sozinha, amém? Você vai aqui estudar junto comigo. E nós vamos embarcar numa aventura aí em Marcos 4, no versículo 35. Amém? Todos acharam Marcos 4, no versículo 35. Amém? Bora lá. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro.
Os discípulos o acordaram e lhes disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Até aí. Gente, olha o cenário. Jesus, se você for ler Marcos, lá no capítulo 3, você vai ver Jesus pregando, gente, para uma multidão. Ele está com seus discípulos, ele entra num barco, ele se afasta da praia e ele fica pregando lá de dentro do barco para aquela multidão que está na beira da praia. Olha só que engraçado. O púlpito de Jesus, naquela tarde, o que foi? O barco. Então ele entra no barco, ele se afasta, ele prega, e Marcos 4 vai falar sobre as parábolas que Jesus contou naquele dia para aquela grande multidão. Ele vai falar a respeito da parábola do grão de mostarda, a parábola do semeador, ele vai falar da parábola das dracmas perdidas, ele vai contar para aquele povo um monte de história, e ele vai gastar muito tempo com aquela multidão. Ele vai gastar tempo ministrando para aquele povo. Quando chega no final da tarde, o que acontece com Jesus? Jesus entra no barco, despede a multidão, os discípulos despedem todo aquele povo, ele entra no barco, os discípulos entram no barco com ele, e ele vai descansar. Sabe por quê? Porque Jesus era humano. Ele também sentia fome, ele também sentia sono, e ele também se cansava. E Jesus entrou no barco, e a Bíblia vai dizer, primeiro ele entra no barco, e ele diz o que para os discípulos? Vamos para outra margem. Ele dá destino para os discípulos. Olha, nós entramos aqui no barco, mas essa viagem nossa tem um propósito. Qual é? Chegar na outra margem. E isso Jesus vai descansar. Jesus entra no barco. A palavra diz que ele deitou, ele dormiu sobre um travesseiro. Até o detalhe, gente, do travesseiro, você nota que Marcos, ele coloca no texto. E Jesus deita, Jesus dorme, e Jesus descansa. Mas não demora muito. Se levanta uma grande tempestade, e o barco onde eles estavam começa a chacoalhar, a se movimentar, por causa do vento e por causa das ondas. Não demora muito, o barco começa a se encher de água, a situação começa a ficar crítica, e quem é que está lá dormindo, gente? Gente, vamos, fala. Jesus. Quem é que está dormindo, gente? Jesus. Jesus está dormindo. E os discípulos começam a entrar em pânico. Eles começam a ficar desesperados, porque o barco vai começar a afundar, porque está enchendo de água. Até que eles não aguentam, eles não suportam a situação. Eles vão até Jesus, acordam Jesus e falam: Mestre, não te importas que pereçamos? Ou seja, o Senhor não está nem aí que a gente está passando por essa situação. E Jesus acorda meio sonolento, chega lá fora: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E aí a palavra diz que veio uma grande bonança, uma grande calmaria. As águas se tranquilizaram, a situação se acalmou. Só que não se acalmou para os discípulos, porque apesar do mar estar tranquilo, calmo, Jesus repreende os seus discípulos e diz para ele: por que vocês são tão medrosos? Vocês não têm fé, não? E Jesus exorta aqueles meninos naquele momento.
E no final os meninos ficam admirados. E eles olham um para os outros e perguntam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Sabe, até hoje, até nos dias de hoje, esse mar, que é o Mar da Galileia, ele ainda passa por algumas tempestades, porque geograficamente falando, o Mar da Galileia é um mar de água doce. É um mar de águas tranquilas. É diferente de Nazaré, que você vê lá grandes ondas, né? Onde os surfistas vão, não. Nazaré é um mar de águas tranquilas. E os discípulos conheciam o mar, o mar da Galileia, porque eles eram pescadores, eles estavam acostumados a lidar com o Mar da Galileia. Só que, geograficamente falando, o Mar da Galileia, ele fica situado entre duas montanhas. Quando o vento começa a soprar, o vento não tem para onde ir por causa das montanhas. E o que acontece? O que acontece, gente? Agita as águas. E as águas começam a se agitar por causa do vento. E eu estou aqui nessa noite para trazer para você. Por que eu trouxe essa palavra para você? Porque os discípulos estavam passando naquela tarde por uma tempestade que era algo completamente imprevisível. Jesus havia dado um destino para eles: vamos passar para outra margem. E eles estavam ali em obediência a Jesus. Eles estavam ali como quem diz assim: ó, eu estou aqui, vamos cumprir o que o mestre, o que o Rabi está nos direcionando. Só que eles não estavam contando que no meio da viagem, que no meio da jornada, eles fossem passar por uma tempestade. Eles foram pegos de surpresa. Eles foram pegos sem estar preparados para aquilo. E por que eu trouxe essa palavra, as tempestades da vida? Porque quando as tempestades acontecem na nossa vida, meu querido, minha querida, não tem aviso. Não tem. Ela não tem hora para chegar, ela não tem data marcada, ela não tem aviso, ela simplesmente, ela vem. As águas se agitam, as situações se apertam, e às vezes, aquilo que está acontecendo com você, na sua casa, na sua família, parece que você vai morrer, que você não vai suportar. Senhor, está entrando água. Você não está vendo, está entrando água do meu barco. Olha essa situação, está entrando água na minha embarcação. E o primeiro sentimento, quando nós vemos os discípulos dizendo assim, ó, mestre, não importa, não te importa que pereçamos? Porque, gente, é exatamente esse sentimento que nós sentimos quando nós estamos no meio de uma luta, no meio de uma tribulação. Quantas vezes no meio de uma situação difícil, no meio de uma tempestade, o nosso coração começa a duvidar do amor de Deus. Quantos corações, muitas vezes na igreja, pessoas que estão na casa de Deus, que cultuam o Senhor, mas que não conseguem apresentar ao Senhor um coração grato, um coração cheio de adoração, porque eles ainda não entenderam por que eu estou passando por essa tempestade. Pessoas que não conseguem render ao Senhor uma devoção genuína, porque o coração está carregado de dúvidas, carregado de incertezas a respeito do amor e do plano e do projeto de Deus. Quantas vezes nós não dizemos, mas nós sentimos, oh Deus, não te importa que eu esteja passando por isso? Será que o Senhor não está vendo? E pode ser, queridos, que muitas vezes Jesus esteja dormindo mesmo no seu barco em total silêncio. Pode ser que Jesus não esteja te dando naquela hora uma resposta que você tanto quer. Mas deixa eu te contar uma coisa nessa noite. Eu estou aqui para trazer revelação dos céus para a sua vida. Porque as tempestades, elas são pura permissão de Deus para mim e para você. Nada está fora do controle de Deus. Deus não perdeu o controle, ainda que eu esteja passando por uma tempestade, ou que você esteja passando por uma tempestade. Deus não perdeu o controle da embarcação. Ele está lá. Você lembra? O barco estava sucumbindo, estava se enchendo de água, mas Jesus estava lá.
Ele estava lá dentro. E o nosso coração, ele passa por esses dilemas mesmo. Mas eu preciso te dizer nessa noite, que ainda que você não entenda por completo os propósitos de Deus, e o propósito de algumas lutas e algumas tribulações que a gente passa, ou que você passa, eu quero te dizer que Deus está no controle, e que muita dor e muito sofrimento, que muita coisa que acontece na nossa vida, Deus permite sim. Sabe por quê? Porque Deus não está comprometido com o seu conforto. Deus está comprometido com o seu crescimento, com o desenvolvimento da sua fé. E o que Ele puder fazer para te tirar da zona de conforto, da zona de segurança, aquele lugar onde você não cresce, onde você não é esticado, aquele lugar onde você não é desenvolvido, Ele vai fazer. Mas como assim? Que Deus é esse que permite? É um Deus que quer ver você amadurecer. Quer te tirar da meninice? Quer te tirar do jardim de infância? Gente, ninguém cresce, ninguém é desenvolvido, ninguém é esticado num parque de diversão. Infelizmente, por causa da queda do homem e por causa do pecado de Adão, a única forma que o ser humano ainda tem de ser levado, direcionado a buscar a Deus, a buscar ajuda em Deus, é através da dor e do sofrimento. É o que nos torna tão frágeis e tão conscientes da nossa dependência de Deus. Porque a nossa natureza é caminhar dia após dia, achando que a gente não precisa de Deus. A gente não precisa de Deus. Eu não preciso orar hoje. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso ler a Bíblia. Engano. Engano. E quando a tempestade vem, mas ela vem com propósito. Amém? Quando a tempestade bate na nossa porta, quando a tempestade chega na nossa casa, no nosso coração, nas nossas emoções, aquele turbilhão. Às vezes, as circunstâncias ao seu redor, está tudo ok, mas o seu coração, a sua alma está agitada. Só você e Deus sabe quanta ansiedade você tem sofrido. De não conseguir dormir, de deitar, de colocar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir, porque o seu coração está angustiado, o seu coração está agitado, você está ansioso, a tempestade está dentro de você. Não tem como nós não dependermos de Deus, não tem como nós não dependermos de Jesus, Ele precisa estar lá dentro da nossa embarcação. Ele precisa estar dentro da nossa embarcação. Nem que Ele esteja dormindo em silêncio, mas Ele precisa estar dentro da nossa embarcação. Queridos, quando a dor bater na sua porta, quando a dificuldade chegar, quando algo acontecer na sua vida, corra para o seu Pai. Você está passando pela escola do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo ele tem uma escola? Ele é um professor maravilhoso e Ele quer nos forjar. Ele quer nos transformar. E a maior missão do Espírito Santo é esculpir em nós o caráter de Cristo. E quais são as ferramentas que Ele usa? A dor, o sofrimento. As tempestades são pedagógicas. Amém? Primeira coisa que você tem que entender nessa noite, quando você sair daqui, quando você vê alguém passando por uma tempestade, quando você vê alguém da sua casa, sua família, até mesmo na igreja, passando por uma tribulação, você pode dizer: o Senhor está ensinando lições preciosas para esse irmão, para essa irmã. Deus está ensinando algo precioso. E essa foi a pergunta que os discípulos fizeram. Deus, o Senhor se importa comigo? Jesus, não te importa que pereçamos? Os discípulos estão dizendo: parece que você não está nem aí para mim. Quem já sentiu isso, gente? Eu já senti. Cara, acho que Deus ama todo mundo, menos eu. Vai dizer que não tem dia que a gente acorda assim, né? Eu acho que Jesus é amiguinho de todo mundo, menos meu. Por quê? Porque tem dias que nós duvidamos do amor e da fidelidade de Jesus. E os discípulos também sentiram isso, gente.
Só que a segunda coisa que acontece com eles é quando Jesus pergunta: por que vocês têm tanto medo? Por que vocês são tão tímidos? Sabe por que Jesus está falando aquilo? Porque, gente, os discípulos já haviam passado por tantas coisas com Jesus. Eles já tinham visto alguns dos seus sinais, dos seus milagres. Eles já estavam acompanhando a Jesus. E eles sabiam que Jesus era poderoso. E Jesus, ele se indigna, ele fica indignado. E ele repreende os meninos, porque diz assim, ó, vocês não confiam em mim? Por que tanto medo? Vocês têm visto tanta coisa que eu tenho feito. Quantas maravilhas, quantos sinais, quantas vezes eu já provei que eu sou Deus. Por que você ainda duvida? Por que você ainda não tem fé? É isso que Jesus está dizendo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eram os discípulos que eram assim ou nós também somos assim? O que vocês acham? Nós também somos assim. Porque, gente, nossa memória é curta. Nós somos esquecidos. Deus faz uma obra, Deus prova do amor dEle. Deus cumpre sua palavra. Deus mostra o tempo todo que está conosco, mas basta mais uma lutinha, ou uma lutona, e nós nos esquecemos do poder de Deus. E nessa jornada com Jesus, você precisa aproveitar os momentos de tempestade para desenvolver e para aprofundar o seu relacionamento com Jesus. As tempestades, gente, é uma ótima oportunidade de você aprofundar, de você estreitar a sua intimidade com Jesus. Porque é justamente nas tempestades que você corre para Deus, que você corre para Jesus e que lá você demonstra do que você é feito. Porque quando as tempestades vêm, quando a pressão vem, quando a luta vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós mostramos de fato do que nós somos feitos. Você é feito de quê quando a luta bate na sua porta? O que vem para fora quando você é espremido, é apertado por uma dificuldade, por uma situação? Do que você é feito? As lutas, as tempestades, elas vêm para testar a qualidade da minha fé. E não é para mostrar para Deus não, gente. É para mostrar para nós. O quanto nós precisamos ainda o quanto a gente precisa ainda se exercitar e ter a nossa fé ainda trabalhada. Quando a luta bate na nossa porta, nós temos duas reações. Nós podemos responder botando a mão na cabeça e dizendo: ai meu Deus, por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Qual é o meu pecado? Ou chorar, ou se ofender com Deus, ou se ressentir com o Senhor. Ou você também tem ou você pode ter uma outra postura. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é fiel. Durante as lutas, durante as dificuldades, quando nós revelamos a Jesus: Jesus, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Eu estou vivendo isso, mas eu confio em Ti. O meu coração está firme. Eu estou convicto. Eu sei que o meu Redentor vive e que logo Ele se levantará sobre a terra. Eu sei que eu estou passando por uma tempestade, mas eu sei que ela tem tempo determinado. Ela tem prazo de validade. Ela vai passar. E ali no meio da tempestade, onde Jesus te questiona: por que você é tão tímido? Por que você tem tanta pouca fé? É nesse momento que nós mostramos do que nós somos feitos. A gente percebe no meio da tempestade o quão profundo é o nosso relacionamento com Jesus. É nesse momento. Gente, não é quando tudo vai bem, não é quando você prospera, não é quando você realiza o desejo do seu coração. Gente, é no meio da tempestade, da tribulação, que vem à tona o seu caráter. Vem do que você é feito. Se você é resistente, se você é forte, se a sua fé é uma fé madura ou se a sua fé ainda é uma fé frágil. A tempestade é uma ótima oportunidade para revelar o nosso amor e a nossa confiança em Deus. Amém?
A tempestade, gente, revela se eu consigo dormir à noite e entregar a Ele as minhas lutas. Você sabe qual é o maior milagre que aconteceu naquele barco? Quando aquele barco começou a se revoltar, aquelas águas começaram a se revoltar e o barco começou a encher de água. Gente, a coisa mais contraditória que havia naquele barco era um homem dormindo em meio àquela tribulação. Aquilo era muito contraditório. Aquilo era completamente contraditório. Como pode uma pessoa dormir em meio a uma confusão dessa? E essa noite eu digo a mesma coisa para mim e para você. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades e você, firme e forte, está lá sempre firme, com um sorriso no rosto, a sua fé inabalável, tendo a certeza e a convicção de que Deus está no controle de tudo. E paz não é sinal de que você não vai passar por nada, ou ausência de problemas, de tempestades. A verdadeira paz, gente, é aquela paz que você tem, que você sente, mesmo em meio ao caos. Isso é paz. Essa é uma paz sobrenatural. É uma paz que só o Espírito Santo pode te dar. É uma paz que só o Senhor pode te conceder. Amém? Então, gente, o próximo desafio, quando a tempestade bater na sua porta, escolha confiar e descansar em Deus. Sabe, aqui tem vários personagens da Bíblia, que eles foram homens que passaram por muitas coisas, por muitas dificuldades, e tiveram uma postura de fé inabalável. E um deles, uma das histórias que eu mais admiro na Bíblia, gente, a Bíblia é cheia de tantas histórias lindas, mas nenhuma história arrebata mais o meu coração do que a história de José do Egito. Quantos aqui já ouviram a história de José do Egito? A maioria. Aquele menino, com 17 anos de idade, ele é traído pelos seus irmãos por causa da inveja e dos ciúmes e por causa do amor do seu pai declarado diante de todos. José é lançado numa cova, numa cisterna, e logo depois é vendido por uma caravana de midianitas e é levado como escravo para onde? Para o Egito. Um menino que cresceu com seu pai, com seus irmãos, tendo tudo do bom e do melhor, que recebeu do papai lá a túnica mais bonita que existia, aquele que era o xodozinho de Jacó, que tinha cobertura, segurança, proteção, de repente atraído pelos seus irmãos e é vendido como escravo. A tempestade bate na porta de José. José é levado como escravo até o Egito. Potifar acaba levando José para dentro da sua casa. E ali José começa a viver um dia de cada vez, até que ele se torna ali um grande administrador daquela casa. E um homem íntegro. E a palavra diz que tudo que José fazia, o Senhor era com ele. O Senhor abençoava as mãos e as obras de José. Você imagina você ser tirado da sua casa, da sua terra, da sua família, do seu pai, e ser levado a uma terra, para uma nação estranha, para um povo estranho. Gente, e detalhe, sem motivo nenhum. Vocês acham que José, em algum momento, olhou para Deus e falou: Pai, não importa, não te importa que eu esteja passando por isso? Quem acha que José pensou nisso? Com certeza, em algum momento, José pensou: Deus, eu sou fiel, eu sou íntegro, eu sirvo ao Senhor, eu estou em obediência, por que eu estou passando por isso? Gente, como se não bastasse essa primeira tempestade, não demora muito, José passa por uma outra tempestade. Porque logo depois, a mulher de Potifar, uma mulher sedutora, tenta seduzir José. José, homem íntegro perante o Senhor, não aceita cair na tentação, não aceita cair nos laços daquela mulher. A mulher inventa uma história sobre ele e ele é levado para mais uma tempestade. Mais uma tempestade.
E a palavra vai dizer que em todo tempo José se mantinha íntegro ao Senhor. Que fé é essa? Que fé é essa, gente? José tinha tudo para chutar o balde. José tinha tudo para fazer o mal, mas José escolheu permanecer íntegro e com uma fé inabalável no seu Deus. José fica preso durante anos e anos no cárcere, e quando surge uma oportunidade dele sair da prisão através do copeiro, em que ele pede para o copeiro: olha, quando você for levado lá perante Faraó, por favor, lembra de mim, me tira aqui da prisão. Gente, adivinha o que acontece? O copeiro esquece de José, e José continua mais alguns anos na prisão. José é uma grande referência, José é um arquétipo de um homem, é um modelo de homem de fé para nós hoje. De alguém que não negociou a sua fé, de alguém que não chutou o balde, ou de alguém que desistiu, mas que permaneceu firme, inabalável, e continuou a jornada que Deus tinha para ele. Sabe qual é o resultado da vida de José, gente? José permaneceu tão firme na sua fé, José permaneceu tão firme diante do Senhor, que José é levado perante Faraó para interpretar um sonho. E Deus dá não só a interpretação daquele sonho para José, mas como ele é escolhido por Faraó para administrar todo o Egito, para se tornar um grande vizir, um dos maiores governadores do Egito depois de Faraó. Sabe o que acontece? Certamente José, durante todas essas tempestades, foi forjado por Deus. Ele era um menino de 17 anos, mimado pelo pai, vivia em casa debaixo de conforto, segurança e proteção. Deus tinha um trono para entregar para José, porque o plano de Deus, desde o início, se você estudar Gênesis 37, os sonhos que Deus dava para José eram sonhos proféticos. Eram sonhos a respeito de um futuro de governo, de liderança. Deus já havia plantado no coração de José muitos sonhos, e os sonhos que ele tinha eram maiores do que ele. Os sonhos que José tinha não cabiam no mundo em que ele vivia, ali na casa do papai. O sonho de Deus para José: José, eu tenho uma nação. Eu tenho uma nação. Eu tenho um povo para te entregar. Só que você, com 17 anos, com a vida que você tem hoje, e com o caráter de menino que você tem, eu não vou conseguir te entregar os sonhos e propósitos que eu tenho para a tua vida. Por isso Deus permite que José venha passar por tantas e tantas e tantas e tantas e tantas tempestades. Porque são as tempestades da vida que dão cancha, que dão experiência, que dão sabedoria, que nos dão expertise, que nos ensinam a ouvir a voz de Deus. São as tempestades da vida que nos ensinam a nos tornarmos amigos e amigas de Deus. São as tempestades da vida que me empurram para o lugar secreto e me fazem permanecer lá. As tempestades da vida, elas são ótimos instrumentos na mão de Deus para esculpir e para forjar o nosso caráter, para te preparar para os sonhos e propósitos que Deus tem para você. Quantas vezes, meu querido, minha querida, as lutas vêm e você acha: agora eu vou morrer, agora acabou para mim, agora eu vou desistir, agora deu, agora chega. E aí você vai para a presença de Deus, você busca o Senhor, e até mesmo no silêncio dele, você consegue se fortalecer. Até mesmo o silêncio de Deus é poderoso na sua vida. Até mesmo quando Deus não fala, Ele está sendo Deus na sua vida. E você sai daquela tempestade. Você acha que você está saindo daquela tempestade quase morto-vivo. Não. Você está saindo de lá muito mais forte do que você imagina. Com um nível, com uma profundidade em Deus muito maior. Muito maior. O desejo do meu coração nessa noite é que você saia daqui, hoje,
dando glória a Deus pelas lutas. Os discípulos de Jesus, no livro de Atos, vai revelar as inúmeras vezes que eles foram levados para as prisões. Paulo nem se fala, o quanto Paulo foi açoitado, o quanto aquele homem sofreu. E a cada sofrimento, a cada dor, todos eles respondiam com alegria. Glória a Deus que estou padecendo por amor a Cristo. Porque eles estavam sendo aperfeiçoados no seu caráter, na sua santidade, na sua devoção a Cristo. Para eles era uma alegria sofrer por amor a Cristo. E eu quero que nessa noite nós saímos daqui entendendo, Senhor, eu até agora tenho me queixado tanto das dificuldades. Eu tenho reclamado tanto das dores, me lamentado tanto, mas me ensina a crescer com tudo isso que tem acontecido na minha vida. Qual a lição que o Senhor quer me ensinar? Qual a lição que o Senhor está me ensinando? E aí, gente, nós queremos culpar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos derramar diante dos outros a nossa amargura, a nossa dor. Queremos despejar nos outros toda a nossa frustração, tudo que está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Chora para a pessoa certa. Amém? Chora no lugar certo. Porque é lá que você vai entender o propósito de tudo que você está passando. E mesmo que você não entenda, o Senhor vai te dar a revelação na hora certa. Mas alguma coisa Deus está te ensinando. Alguma lição Deus está te ensinando. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Aprender a extrair as lições de uma situação difícil. O nome disso é sabedoria. Quantas vezes nós olhamos para tantos cristãos, tantas pessoas que estão na igreja, anos e anos e anos e anos, anos e anos e anos, e você olha para a pessoa, parece que ela está estagnada. Parece que nada acontece. Sabe por quê? Porque ela não tem entendido o propósito da sua luta e da sua dificuldade. Ela não consegue passar de estação. Ela não consegue dar a resposta certa e avançar para o próximo nível. Porque toda luta, ela pede de mim e de você a resposta certa. E nós ficamos que nem o povo de Israel, em volta da mesma montanha durante anos e anos e anos e anos e anos, e não conseguimos chegar na terra prometida, porque nós não estamos dando a resposta certa. Ah, aqui não dá, Moisés, porque aqui não tem cebola, eu quero voltar para o Egito. Ah, Moisés, aqui não dá, porque aqui não tem a água que eu quero. Ah, Moisés, aqui não dá, porque não tem carne. E aí o povo não entende, gente, o que Deus está fazendo. O povo, em vez de buscar ao Senhor, o povo murmura, o povo reclama. E o que acontece quando a gente murmura? Fica parado no mesmo lugar. O que acontece quando a gente murmura? O que acontece quando a gente murmura? Fica parado no mesmo lugar. Lições não aprendidas, nós ficamos no mesmo lugar, estagnados, parados. Não avançamos, não prosperamos. Abrace a sua luta. Abrace a sua tribulação. Abrace o não de Deus na sua vida. O não de Deus também é amor. Amém? O não de Deus. 2 testes. O não de Deus também é pedagógico. O não de Deus é zelo, é cuidado. O que o Senhor está querendo me ensinar nessa situação? Forte, né? Mas, gente, são as tempestades da vida, são as lutas que aperfeiçoam o nosso caminho na jornada cristã. Um bom marinheiro não se faz com águas calmas e tranquilas. Um bom marinheiro é feito como, né, Jorge? Como que é feito um bom marinheiro? Pelas tempestades.
Quanto mais tempestades, mais forte. Quanto mais tempestades, mais sabedoria, mais forte. Quanto mais tempestades, mais intimidade com Deus. Quanto mais luta, mais crescimento espiritual. Mais maturidade. Eu saio do lugar de infância e começo a correr a jornada cristã como um filho maduro, o filho mais velho do meu pai. Vaguinho, pode subir aqui. As lutas, gente. Se você for um cristão que ama Jesus, se você for um cristão que de verdade está buscando o crescimento espiritual, você vai entender que quando uma situação difícil bater na sua porta, a primeira coisa que você precisa fazer é correr para o seu Pai. É correr para Ele. E buscar nele toda a paz que excede entendimento. A paz que Cristo oferece não é a paz que o mundo dá. A paz de Deus não é aquele momento tranquilo que você está na sua casa, em que os meninos estão na escola e você finalmente está sozinho, só você e seu Netflix. Agora eu estou em paz. Não, não é essa paz que Deus oferece. A verdadeira paz que Cristo oferece é aquela que você, mesmo em um barco, mesmo que o barco esteja se enchendo de água e parecendo que vai afundar, sucumbir, você está na popa, deitado, com o travesseiro, dormindo. Amém? Porque só dorme, só descansa quem confia. Você só consegue pegar no sono à noite quando você tem fé, quando você confia no teu Deus. Gente, você não tem noção. Semana que vem vai vencer uma conta. Eu não sei de onde que eu vou tirar para pagar. O meu Pai está cuidando de mim. Eu posso dormir. Ah, o que vai ser do meu futuro? Porque esse menino, essa menina, porque os meus filhos, porque no meu trabalho o meu chefe, porque na igreja. O meu Pai cuida de mim. E agora, fiquei desempregado. O patrão mandou me chamar agora aqui, e me botou para fora. O meu Pai cuida de mim. Essa tempestade não vai entrar aqui dentro. Essa tempestade, ela não vai ter lugar no meu coração. Quando o mar se agitar, quando a inquietação chegar, você vai declarar: mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. Porque o nome de Jesus tem poder sobre as leis da natureza. O nome de Jesus tem poder sobre a enfermidade. O nome de Jesus tem poder sobre os demônios. O nome de Jesus tem poder sobre a escassez, sobre a falta. O nome de Jesus tem poder para realizar toda e qualquer situação na minha vida e na sua vida. Mar, aquieta-te. Acalma-te. E logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim, diz o salmista. E quantos de nós, como filhos e filhas, não desfrutamos desse cuidado de papai? Facilmente as águas enchem a nossa embarcação. Você acorda de manhã, os pensamentos, tudo ao seu redor começa a contaminar a sua mente, a sua alma. E quando você chega no final do dia, a sua alma, o seu barco de água. O seu barco está quase afundando. Porque durante o dia a água entrou no seu barco. E nós precisamos, como igreja, como filhos e filhas, aprender a arte de correr para a presença do Pai. Se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar de toda dor, de toda preocupação, de toda angústia, de todo pavor, se esvaziar.
esvaziar do medo, do pavor, da ansiedade. Quantos cristãos passando por crise de ansiedade, tendo taquicardia, porque estão debaixo de pressão, estão debaixo de uma tempestade e ainda não aprenderam a desaguar, a esvaziar o seu barco perante o Mestre. E a palavra termina, sabe, Jesus repreende os meninos, Jesus fala, por que vocês têm tanto medo? Olha quem está aqui dentro do barco, nada mais, nada menos do que o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está sentado à destra, à direita de Deus Pai. E o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das águas, Ele é o Senhor dos ventos, Ele é o Senhor das tempestades, Ele é Rei. Por que você tem medo? Por que você tem medo se eu sou mais poderoso, se eu sou contigo? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Esta é uma palavra de encorajamento, meu querido, minha querida. Para você entender que na nossa jornada cristã, nós não precisamos andar de cabeça baixa, tristes, preocupados, com aparência de coitados, de vítima. O pobre sofredor. Quando que alguém vai enxergar o meu sofrimento? Quando que alguém vai olhar para mim? Quando que alguém vai ver, ó Deus, que eu estou aqui sozinho, tão carente, tão dependente, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me... Até quando você vai viver desse jeito? Aleluia! Tem alguém entendendo aqui? Amém? Até quando nós vamos viver como escravos do medo? Como escravos do pavor? Se aquele que vive e reina para todo sempre, Ele mora dentro de nós, Ele habita em nós, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Esse é Jesus. E no final daquele texto, os discípulos olham uns para os outros e falam: quem é este? Eles contemplam, gente, o poder, a majestade, a glória de Jesus. Eles enxergam ali como uma plateia privilegiada. Algo que talvez nós hoje sonhássemos enxergar, assistir de perto. Aquilo que nós vemos através da televisão, de um cinema, através de um filme de Hollywood. Os discípulos enxergaram de perto. Olha que lindo! Uma tempestade na volta deles, o barco se enchendo, e de repente um homem poderoso se levanta e dá uma ordem para a natureza, e a natureza prontamente responde ao Mestre dos Mestres. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E nessa noite eu te pergunto: quem é este? A sua tribulação, a sua dor, a sua tempestade não é maior do que Jesus. Faça como Ele. Pegue o seu travesseiro. Eu vou te mostrar nessa noite o que é o travesseiro do cristão. Aqui está o seu travesseiro. Você pode se apoiar. Você pode se debruçar. Você pode deitar em cima dessa palavra dia e noite, que ela vai te fornecer todo descanso, toda confiança, toda segurança que a sua alma precisa. Esse é o seu travesseiro. É o que te dá garantia de uma vida vitoriosa, a palavra de Deus. Se apegue a ela. Apegue-se às promessas de Deus para a sua vida. Apegue-se, declare a palavra no seu lar, declare a palavra na sua casa. Ela é o seu apoio de confiança, segurança e descanso. Fique em pé nessa noite.